Eu sou Renato Cândido, cineasta aqui da Zona Norte, periférico, preto. Uma coisa curiosa quando eu era criança, que eu tinha certeza absoluta, né? Que eu nem achava que ia ser cineasta, nem sabia. Eu tinha certeza que ia ser mecânico. Em um país onde a população negra representa mais da metade da sociedade, a tela ainda é muitas vezes um reflexo de histórias contadas sobre uma ótica limitada. Contudo, movimentos e coletivos culturais têm se fortalecido buscando ampliar a diversidade e a cooperação das histórias retratadas no cinema e na televisão. Renato Cândido, cineasta, pesquisador e professor, tem se destacado no cenário do audiovisual. Seu trabalho explora questões de negritude, periferia, identidade e como homens e mulheres negras são representadas nas telas. Cândido também é fundador da produtora Dandara, que visa dar visibilidade a narrativas negras, contribuindo para uma representação mais justa e plural da realidade no Brasil. Eu comecei no audiovisual em 2002, mas era um desejo, né? Eu comecei estudando na faculdade, começando a estudar, né, na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu venho de uma formação anterior, eu sou eletrônico. Num dado momento, a partir de 92, eu sou de 81, eu comecei a ficar muito identificado com os filmes, tanto brasileiros, que eu tinha costume, né? E na adolescência eu fui me aproximando muito de filmes internacionais. Achava até interessante, mas não era algo que me apaixonava. Os filmes misteriosos, filmes poéticos, me levava a um outro estado, um outro sentimento. Depois, quando eu fui estudar na ECA, eu fui entender também que existe um cotidiano tóxico, né, no audiovisual. Essa noção identitária, né, enquanto homem negro, de periferia. Quando eu entrei na faculdade, ainda não tinham as políticas públicas que a gente tem hoje, ou pelo menos essa noção de que a gente, enquanto pessoa preta, tem o direito, né, de estar na faculdade para além de um discurso da branquitude meritocrático, né? Mas as questões raciais não eram muito colocadas ali. Eu entendi que eu era o único ali que vinha de quebrada, né? Então, na medida que eu fui avançando o curso e não encontrando lugar, ainda mais um lugar elitizado como a Escola de Comunicações e Artes, né? Eu fui me aproximando de outras e outros protagonistas audiovisuais, principalmente periféricos, que estavam ou ingressando no audiovisual através de uma oficina e também ingressando no audiovisual por meio de ProUni. Então eu fui me aproximando dessas pessoas e entendendo também que ali eu era bem recebido e ali o conhecimento que eu poderia exercer e ser enquanto conhecimento não seria invalidado, assim como era na ECA, né? Mas isso sobrevivi. E aí eu fui entendendo que a representação da pessoa negra era essencial para a minha jornada ali na faculdade, num lugar tão elitizado. Tinha um cotidiano no trabalho que me angustiava bastante, assim, né? E eu sempre fui muito ligado em poesia, né? Muito ligado em musicalidade. É como se a vida não tivesse poesia nesses lugares de trabalhar. E que eu era mais um, né? Mais um corpo preto a ser explorado. Então não tinha espaço para poesia, né? Achava eu que se eu fosse trabalhar com cinema, a poesia poderia estar no ato de trabalhar, mas eu também me enganei. Eu criei uma produtora em 2012 chamada Dandara Produções. Se eu tivesse uma filha, talvez ia se chamar Dandara. E eu criei essa produtora porque eu lembro que eu bati na porta de muitas outras pessoas tentando viabilizar um menino e uma mulher da pele preta, né? Batalhando edital, aquela coisa toda. Eu rodei o filme Jennifer, né? Que a protagonista tem a pele clara, mas loira ou europeia ela não é, né? E aí, de certa forma, eu estou trazendo a discussão sobre branquitude
do ponto de vista de uma garota que está se tornando adulta e que ali ela pode ser entendida como branca na quebrada. Mas se vai para os lugares elitizados, ela nunca vai ser branca, né? E o Jennifer, ele faz parte de um projeto que em 2022 eu consegui finalizar, né? Que é o Menina Mulher da Pele Preta, um longa ou série, né? Pode ser entendido das duas formas, que traz aí agora, né? Antigamente eram 5 histórias, agora são 6 histórias de mulheres, de protagonistas negras, ficcionais, mas 6 histórias de mulheres negras, cada uma com a sua história, cada uma com a sua história diversa, assim. A participação de profissionais negros no audiovisual brasileiro é subrepresentada, e o setor precisa de ações afirmativas para ampliar a representatividade. No cinema, apenas 13% do elenco é negro, enquanto a maioria dos diretores e produtores são brancos. Essa é uma pesquisa da Paramount Global, onde mostra também que 23% dos negros se sentem representados como criminosos em filmes, séries e novelas. A representatividade no audiovisual, e vamos pensar no cinema também, né? E isso também eu coloco porque meu doutorado traz também esse assunto, né? Ainda que eu vá para os assuntos de política pública, mas as existências pretas, as histórias das existências pretas, no mundo colonial racista, né? Baseado no racismo como o léxico, né? Das relações, faz com que a gente tenha que buscar fragmentos de memória, né? Nesse sentido, é sempre importante ressaltar e evidenciar uma galera que veio antes da gente, né? É curioso entender que esse espaço oficial, ou pelo menos as maneiras oficiais para você ser cineasta, não estavam colocadas como possibilidade para uma pessoa negra. Joelzito Araújo, ao longo dos anos 80, foi fazendo as suas produções através da Associação Brasileira de Vídeo Popular. Na medida que a gente começa a ter as políticas afirmativas para a educação, começa a ter uma juventude acessando as faculdades de audiovisual, ou então os cursos, né, Quinofórum e tudo mais. Então você começa a ter uma juventude de periferia estudando audiovisual dessas pessoas. Eu quero criar, eu quero contar as minhas histórias e me reconectar com os fragmentos daquilo que o colonialismo nos legou, de estar aqui nessa distopia brasileira, né? Então eu vejo que existe esse movimento, isso se traduz, né, nas expressões que a gente encontra hoje em dia. Eu vejo que hoje em dia o desafio é a gente ter mais políticas públicas, mais cotas e mais acesso aos recursos, né, ao que é o Brasil, que não é só dos que se locupletam dessa nação, né? É isso, decolonizar a narrativa, decolonizar a economia audiovisual, decolonizar a mente. O futuro do audiovisual brasileiro depende de um comprometimento contínuo com a diversidade e a inclusão, para que todas as narrativas que compõem a diversidade do país sejam contadas e apreciadas. Um movimento transformador e significativo em que as histórias negras finalmente comecem a ocupar os espaços que lhes foram sistematicamente negado ou distorcido. É fundamental que essa mudança seja não apenas consolidada, mas também ampliada, garantindo que as vozes negras continuem a ser respeitadas em todas as esferas da sociedade.